E aí, gente, eu sou a Gabi Ferraz, comunicadora e criadora de conteúdo, e esse é o Nós por Nós, um podcast que é muito nosso pra gente falar de música, arte, periferia e negritude. E hoje eu tô aqui com a Krika, que é rapper, compositora, cria da Engenhoca e tem uma relação linda com a música desde a infância. Se apresenta, fala aí um pouquinho de você. Salve, galera! Meu nome é Krika, tenho 24 anos, sou rapper, cantora, compositora. E vai ser um prazer enorme estar aqui dividindo minha vivência, minha história com todos vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, como eu você que sabe, agradeço. sou uma admiradora do seu trabalho. E por isso que eu pensei, cara, vai ser perfeito, sua história é maravilhosa. E seja bem-vinda. Prazer é todo meu. Então, vou pedir pra você contar um pouquinho, né, da sua história, sua relação com a música, quando foi que começou isso? Quando foi que começou? A música, ela sempre esteve presente na minha família, porque eu sou fruto do samba. Minha família, ela vem do samba. Mas a minha história na arte mesmo veio através da dança, porque eu sempre fui uma menina preta que não tinha autoestima, então eu não me via cantora. E ao entrar na dança, o hip hop, ele me deu essa autoestima de subir a um palco, de me olhar diferente, sentir que dentro de mim tinha algo de bom para doar para o mundo. E logo em seguida eu senti vontade de cantar. Soltei um vídeo no Facebook. Os meninos que cantavam na época lá perto de casa, uns MCs regionais, eles me chamaram para fazer refrão. Porque é sempre assim, mulher é chamada para fazer refrão. Aí eu aceitei e a partir daí eu fui vendo que eu conseguia me desenvolver mais na música. E ao mesmo tempo, nesse mesmo período, eu entrei no Brasil França, que foi a escola que era bem voltada para a aptidão do aluno, e eles trabalhavam muito em cima do que o aluno gostava de fazer. E lá eu entrei muito nesse universo da música, na banda da escola, que era feita de materiais recicláveis. E isso tudo foi me abrindo o olho com a música. Olha o quanto o universo musical é grande, tem muito a me oferecer. E com isso a gente foi ganhando festivais francófonos, eu fui ganhando mais gosto pela música. E logo em seguida eu conheci um coletivo, Batalha das Musas, que era um coletivo voltado para mulheres no rap. E eram mulheres batalhando contra mulheres, e eu me sentia muito mais à vontade do que numa batalha convencional que a gente via, só com homens, porque a gente sofria muito machismo. E isso foi me alimentando cada vez mais musicalmente. E com isso eu fui entrando em saraus. E depois disso eu entrei numa competição em Niterói de festivais de novos talentos da música. Aí depois disso eu olhei assim, não, agora eu quero iniciar uma carreira, já que eu tô ganhando competições, tô participando de festivais. E daí que surgiu o nome Krika, preciso de um nome artístico. Aí minha mãe precisou de um favor, né, pra eu ir à rua. E sempre quando Krika era um nome carinhoso que ela me chamava. Aí ela, Krika, você pode ir na rua pra mim? Eu, Krika, Ai, isso. que lindo! Aí eu comecei a me chamar assim, na pista. E daí não parei mais. O apelido da sua mãe inspirou o seu nome artístico. Exato. Muito fofo, gostei. Um pouquinho de onde você veio, né? Você fala que veio da Engenhoca e a sua relação da música vem muito do samba. Do samba. Nesses momentos aí que você já tinha essa relação com o samba, você tinha mais ou menos de que idade? Era mais novinha? Bem novinha. Bem novinha. Tem fotos minhas até que eu postei esses dias, no Dia das Crianças. Eu tocando um cavaquinho, minha mãe do lado, um pandeiro. Ai, desde cedo, então. Exato. E daí que eu conheci o rap. Quando meus pais soltaram um DVD de Dudu Nobre. E dentro do DVD de Dudu Nobre tinha um feat com o MV Bill. Isso Aí que eu ia perguntar. que eu comecei a entender sobre... Eu gostei da forma que o MV Bill cantou. Ele cantou diferente do Dudu Nobre. E aquilo me despertou olha que legal que ele faz correndo, né? Como que ele canta correndo. Isso me despertou. Mas depois de muito tempo que eu conheci o hip hop, como eu falei. Eu ia perguntar porque você falou primeiro do samba e todas o que eu conheço, né, é mais pro rap. Eu ia perguntar quando foi que teve isso? Foi nessa virada, entendeu? Beleza. E naquele lugar, né, de onde você veio, tinha muitas referências? Tinha muita gente em quem você podia se inspirar? Assim, tinha a galera do funk. Eu sempre admirei a galera do funk por trazer uma identidade própria mesmo, nossa. E isso me despertava muito. Onde eu moro, tinha o Amilca.
ele ainda mora lá, o MC Amilcar. Aquele é som de preto, de favelado. Aí era uma referência minha perto que estava fazendo sucesso e eu comecei a... Mas, assim, a minha história mesmo na música começou no samba, entendeu? E aí, assim, porque essa relação, né, que preto periférico tem com o funk acontece quase que automaticamente, né? Porque a gente tá, né, vivendo aquele ambiente e tudo mais. E a gente precisa extravasar. No que eu acho muito bonito da arte. E aí você já tentou, assim... O seu lado hoje é muito pro rap. Muito pro rap. Né, você denuncia e você conta a sua história através do rap. Mas já pensou em explorar outros lados? Eu sempre penso assim, porque a música, ela traz muito isso. E eu acho que quando a gente se coloca dentro de uma caixinha, a gente acaba se limitando a nossa imaginação. E eu sou uma pessoa que eu tenho uma imaginação muito fértil. E eu gosto muito de batidas, gosto de explorar a textura que a música tem. Então, quando você se limita a um estilo, você acaba, sabe? Pra mim é como se eu não vivesse. Mas o que faz meu coração bater mesmo sempre foi o hip hop. Sabe? Porque o que eu mais gosto no hip hop é que ele tem 4 elementos, 5 com conhecimento. Mas ele tem 4 elementos. E esses 4 elementos, ele meio que... Cada um abrange uma parte da arte, sabe? Um é DJ, outro é MC, outro é a dança, outro é o grafite. Então, para mim, aquilo foi incrível quando eu olhei assim um evento de hip hop por inteiro, com esses 4 elementos, onde uma parte da galera estava dançando, outra parte cantando, outra parte grafitando. Eu falei, me encontrei. E daí eu não saí mais do rap, mas eu tenho muita vontade de explorar outros estilos. Sim. Entendeu? E para você, como funciona esse processo de criação? Porque você também compõe. Sim. E aí, a rotina que você tem hoje, a vida que você leva, com certeza influencia muito na música que você vai compor. Como que é esse processo criativo? Assim, meu processo criativo em questão de letra, é porque eu separo muito. Em questão de letra, eu gosto muito de botar o que eu vivo mesmo. Sim, o que eu visto, o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de... A forma que eu penso em relação à vida, a forma que eu vejo as coisas. Então, é meio que como se eu botasse pra fora naquele momento de escrever, sabe? E é muito gostoso quando você tá num show e você tá cantando uma letra que você passa um filme na sua cabeça, sabe? E eu quero muito levar isso pra sempre na minha carreira. Em questão de ritmo, assim, eu sou apaixonada pelo grave das músicas, sabe? O meu sonho ainda um dia é conseguir fazer beat, dominar, ser multi-instrumentista. Então, eu acabo me aventurando com a minha própria voz nos instrumentos e, em cima disso, eu coloco a letra. Então, é bem esse processo, assim. Eu meio que viajo na letra e viajo na batida e elas casam, entendeu? Perfeito. Eu sei, né, que além da sua carreira artística, você vai jogando com um monte de outras coisas no paralelo. Então, tem a sua vida pessoal, tem faculdade, tem trabalho. Exato. Como é conciliar isso tudo? Assim, para um artista independente, isso é meio que comum, né? Quando eu me vi só eu e meu sonho, eu já sabia que eu ia ter que fazer todo esse esforço. E que no final acaba... É bem cansativo, mas acaba sendo gratificante, porque você se vê ali em prol de um propósito, sabe? Mas, assim, tem que ter organização. É uma coisa que eu estou percebendo muito. Se não tiver agenda... A minha agenda, ela tem essa divisão. Faculdade, carreira. Todo início de semana eu coloco uma demanda, assim, demanda da semana. E essas demandas se dividem nas áreas que eu tenho que tá focando, assim, da minha vida. Porque ser artista independente é isso. Você tem que se sustentar, encher sua geladeira, pagar suas contas e, ao mesmo tempo, investir na carreira, sabe? Então, jogar com o que tem no início é o que eu mais estou percebendo. Acho que um dos meus maiores erros foi querer abraçar o mundo e não focar naquilo que eu tenho de mais forte, que é o meu talento, minha voz. Só que, hoje em dia, eu estou conseguindo... É que mexe com um lado muito... Assim, é um sonho que você tem. Um sonho / realidade. Exatamente. Então, quer viver desse sonho, mas você precisa investir para conseguir, né, construir. Exato. Então, mexe com muita coisa. Tem que ter toda uma organização. E eu procuro muito ajuda nos livros, né? De pessoas que já fizeram sucesso, que vieram de baixo. E lendo histórias de como elas fizeram. E a partir desse livro, um livro que eu tô lendo,
penso em riqueza para mulheres, tem história de muitas mulheres, como que elas fizeram para conciliar todas essas outras coisas. Não tem história de artistas, infelizmente. Quem sabe um dia. Tá. Entendeu? Mas tem história de mulheres que tiveram que conciliar muita coisa, que a mulher, desde muito nova, ela é condicionada a isso. E conciliar muita coisa e o sonho, sabe? E o propósito. E eu entendo a minha carreira como um empreendedorismo, sabe? A gente tem que se olhar por esse lado. A minha vida artística mudou depois disso. Depois que eu entendi que a minha carreira é uma empresa, entendeu? E que ela precisa de uma organização, que toda empresa tem, sabe? E quando eu comecei a perceber isso e a organizar as coisas, traçar um mapa da onde eu quero chegar e da onde eu tô, isso ficou muito mais leve, diminuiu minha ansiedade e saiu daquele lance do sonho para uma coisa mais palpável, sabe? E quem você acha, dessas referências que você acompanhava, quem você acha que mais te impactou de alguma forma, independente da área? Que me impactou, assim... Sei lá, alguém que você leu, viu e, tipo, despertou. Cara, eu quero fazer isso, vou seguir, talvez, os passos semelhantes dessa pessoa. Uma pessoa que me impactou foi o Lázaro Ramos. Porque no livro dele, ele fala muito que ele não queria botar uma biografia, fazer uma biografia. Mas, ao mesmo tempo, ele vai soltando as coisinhas e você vai vendo o passinho de cada coisa que ele deu, sabe? E acho que no início foi isso que me deu esse despertar. Perfeito, Lazinho. E começou a me dar fome para outras referências, sabe? E agora você tá, assim, num determinado momento da sua carreira e, né, fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Você sente, né, que tá chegando em algum lugar ou, sei lá, você se sente mais animada quando vê que tá fluindo, assim, algumas coisas? Sem sombra de dúvidas. Porque, assim, é muito também a nossa perspectiva de sucesso, sabe? O que pra gente é sucesso. Para mim, sucesso é o que minha mãe sempre me afirma desde pequena. Ela sempre falou assim para mim: filha, primeiro é felicidade, depois sucesso e depois riqueza, sabe? E sucesso para mim é quando a gente está fazendo uma parada que a gente ama e que a gente sabe que a gente pode fazer aquilo pelo resto da vida com a maior perfeição do mundo e que não tem como aquilo dar errado, porque veio do nosso mais profundo coração, sabe? Da nossa mais profunda vontade. E quando eu percebo que eu tô conseguindo ter uma calma a mais para colocar as minhas ideias, tirar minhas ideias do papel, minhas letras do papel, concretizar um clipe, eu começo a sentir que a parada tá fluindo, sabe? Independente se eu tenho 4 mil seguidores, se amanhã eu vou ter 1 milhão, 2 milhões, sabe? Então, é sobre isso. Eu sentir primeiro em mim que a parada tá andando e depois a forma que isso tá refletindo, sabe? Eu fico muito curiosa, né? E a gente conversa, dá pra ver como que funciona a cabeça de um artista, tipo, várias coisas acontecendo. E pra você, assim, onde você quer chegar, sabe? Você, né, pra quem conhece seu trabalho, você passeia por vários tipos, né, de, tipo, aborda várias coisas nas suas músicas. São composições que conseguem ser muito diferentes uma da outra. Então, o que você pensa pra sua arte? Tipo, você quer alcançar quem, o quê? Onde eu quero alcançar? Assim, é importante... Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, porque pra gente traçar um mapa, a gente precisa fazer essa pergunta. E eu percebi que eu tenho várias áreas, assim, não é uma parada só. Eu dividi em várias metas, sabe? Uma das minhas metas é conseguir me bancar 100% com a minha arte. A minha segunda meta é conseguir somar para o mercado de mulheres na música. O quanto eu puder, minha arte está somando, sabe? A minha carreira, por exemplo, está abrigando mulheres para trabalhar tanto no backstage quanto feat com mulheres, ajudar a encaixar mais mulheres no mercado. Isso também é uma meta. A segunda meta é fazer com que tudo que vem do meu coração atinja outros corações. Eu acho que a arte ela se torna atemporal quando ela faz esse papel, sabe? Quando ela conecta pessoas. E um dos meus maiores sonhos é tornar a minha arte eterna. É fazer com que a minha arte atravesse gerações, sabe? Tudo que saiu daqui de dentro, que eu vivi, que a próxima geração possa sentir, usar de exemplo, ou querer, sabe, evoluir um passo a mais. E acho isso muito importante.
Eu vejo que não tem limitação, sabe, no assunto, por exemplo, quando eu falo. Tem música que você tá ali falando de amor preto, e tem já música que você tá falando de você, o que aconteceu, sua história. Então, você vai por todos esses caminhos com muita tranquilidade, sem ficar naquela de, olha, será que eu tô fugindo um pouquinho? E eu acho isso incrível. Assim, eu costumo muito dizer que eu admiro quando a arte, ela vem de dentro mesmo. Porque eu comecei a me interessar por estudo de história mesmo, quando eu comecei a juntar a história pela literatura, pelo estudo da literatura. E a galera, em todas as passagens literárias que você percebe, a galera acaba se expressando de uma tal forma. O livro que você leu, ele tem sempre um traço típico daquela época, que a maioria dos artistas sempre fazem daquela mesma forma e depois eles rompem. Então, eu costumo dizer que a música também ela não foge muito disso. E quando eu chego a falar desde o sexo até a um assunto muito sério, isso mostra muito que eu sou um ser humano e que eu quero me expressar, sabe? É muito importante uma mulher que fala de um assunto muito sério, que o rap ele busca um pouco isso, também se expressa sexualmente, sabe? Uhum. Porque as mulheres inteligentes transam, entendeu? E a minha cabeça como artista funciona assim: eu senti, eu vou pôr fora fora. Eu li aquilo e eu guardei aquilo pro meu coração, aquilo me ajudou na minha vida, eu quero compartilhar. Eu vou compartilhar através da minha música. E quando uma galera para escutar o que minha letra tá falando, para mim isso já é sucesso. O que vem depois disso é consequência, entendeu? A sua relação, assim, com questões sociais, raciais, você tem ali... O seu corpo, né, Exato, já mostramos que já é um corpo político, né? Eu costumo dizer que isso é muita resistência. E isso já tá também nas suas músicas? Sim. Tipo, de que forma você fala pra esse público que pode, de certa forma, se identificar com você? Um pouco de toda a sua história, enquanto mulher, bissexual, preta, vindo de periferia. Você coloca muito nas suas obras? Coloco bastante. E eu coloco muito também questão de... A forma que eu penso pra... É porque, assim... Eu me entendo como a curva do S, sabe? Eu vim de uma família de mulheres pretas que sempre me mostraram a importância do conhecimento, sabe? Eu sou filha de uma mulher que, há um tempo atrás, era manicure, uma profissão que ajudou a gente a crescer muito, assim. Eu não via minha mãe na infância. Então... O pouco tempo que eu vi minha mãe era o tempo que ela chegava em casa do trabalho e estava saindo do trabalho. E isso foi me despertando, assim, um lance de olha o quanto eu tenho que dar continuidade a isso, que as mulheres pretas da minha família e as mulheres do rap também me inspiraram a isso, sabe? Então, eu sinto que a minha missão na música é isso, dar continuidade ao legado que as mulheres pretas da minha família deixaram para mim. Então, passar para uma criança, para uma outra mulher preta que está me escutando, a importância de enriquecer a mente antes de encher o bolso. E não enriquecer a mente só para encher o bolso, mas enriquecer primeiro aqui dentro, no corpo, alma, espírito, para que depois a gente possa florescer, sabe? E eu acredito muito na religião de matriz africana eu acredito muito no conto da Oxum. O quanto ela passa essa mensagem, sabe? Do espelho, quando ela se olha no espelho, ela mostra muito que primeiro a gente tem que olhar para dentro de si e depois passar, depois abraçar, sabe? E eu tento passar muito isso na minha obra, o quanto é importante a mulher preta florescer e depois abraçar um todo, sabe? Porque a gente, como mulher preta, eu percebi isso nas minhas obras, em geral. O quanto a gente se coloca como última opção. Primeiro a gente tenta ajudar o mundo e depois a gente tenta... Então, isso para mim está sendo até uma evolução. Alimentar minhas vontades. Ultimamente eu tô nessa, sabe? E quando eu chego a expressar isso numa música para uma mulher preta, ela acaba... Acho que ela acaba sentindo isso, assim. Não... É porque eu procuro não impor, sabe? O rap, ele tem uma palavra muito forte da galera se expressar. E... Eu particularmente, procuro usar essa expressão forte para jogar mesmo o que está dentro de mim, mas sem impor,
você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu procuro mesmo que a galera absorva isso de uma forma natural, que ela mesmo sozinha possa entender que ela é poderosa por si só, sabe? E que minha música seja só uma viradinha de chave para ela. Perfeito. Tem muito a ver com o nome, por exemplo, desse episódio, eu coloquei Topo e a Base, daquela música da Tasha Tracy, porque é muito isso, quando você fala, a gente tá, assim, na base mesmo, e tomando porrada, sabe? Sendo a última opção, pouca gente tá pensando em projetos, coisas para as mulheres pretas. Então, quando chega alguém, cria, né, uma música, um clipe que é voltado para a mulher preta, para enaltecer, público. Ensinar a se amar, antes de tentar fazer qualquer outra coisa, ensinar a se admirar, é muito importante. E aí quando eu pergunto de referência, né, justamente por isso, assim, você fala da sua família, por exemplo, é uma coisa que para muita gente vai ser um privilégio, né? Muito, eu me sinto bem privilegiada por isso. Pela relação com a sua mãe, por exemplo. É porque eu acredito que minha mãe sempre me mostrou isso. O ser humano não é nada além do conhecimento. E minha mãe era uma mulher manicure, estudou e virou advogada. Então, as lembranças que eu tenho da minha mãe é sempre essa, uns cliques assim, dela, eu acordando 3 horas da manhã para ir ao banheiro, antes para tomar um banho, para acordar para ir para a escola, e minha mãe sentada estudando depois de um dia cansativo de trabalho, virando a noite. Então, a minha família me mostrou muito isso. Eu não preciso te dar dinheiro, mas olha o que eu tô te dando. Vai sabe? atrás, de certa forma, né? Tô te dando uma perspectiva de vida, um campo de Que visão você pode maior. alcançar mais, sim. Sabe? Eu acho que as mulheres negras têm feito isso, assim, de forma excelente, que é incentivar. Há um tempo atrás tinha essa coisa de, não, arruma um marido, não, faz isso. Exato. E pega só um subemprego, cuida da casa. Mas agora isso tá mudando, então é tipo, não, corre atrás do seu. Estuda. É muito verso da Souto MC, eu sou muito fã da Souto MC. Pode falar, né? Ela fala, eles dizem casem, eu te digo cause. Então é muito sobre isso, sabe? Porque não tá mais nessa época, né? Assim, infelizmente teve esse momento e era só algumas pessoas reproduzindo o que elas aprenderam. Exato. Só que chegou um que assim, não. É aquela fala da Rihanna, né? Que falou, não, eu vim de uma mulher preta, sou uma mulher preta e vou dar a luz a uma mulher negra. Exato. Só que além de, tô colocando uma mulher negra no mundo, assim, o que essa mulher negra vai ocupar, vai conquistar? Exatamente. Não é vou só criar mais uma, sabe? Pra viver coisas semelhantes que os meus passados viveram. Esse lance de eu falar que eu sou a curva do S era uma conversa que eu estava tendo com a minha irmã. Porque sempre foi assim... Eu nunca falei disso social. Agora fala no podcast. Eu vou falar aqui. Isso sempre me incomodou um pouco. Porque eu, ao mesmo tempo que convivia com pessoas de classe média na minha escola, Brasil-França, por exemplo, porque era metade escola pública e 50% escola pública e 50% escola particular. Era uma escola de concurso, sabe? Era prova e tinha essa cota. E, ao mesmo tempo, eu convivia com os meus amigos na área onde eu sou cria, sabe? E eu sentia muito essa diferença. Eu ficava... Onde que eu tô? Sabe? Consciência de classe. Onde eu tô? E eu comecei... Um lado, meus amigos me chamavam... falavam que... você tem muito privilégio. Do outro lado, eu olhava e falava... Gente, eu não tenho privilégio nenhum. E foi muito importante. Esses dias eu estava vendo um vídeo do PH. É um influencer. E ele é lá de São Paulo. E ele estava falando sobre isso. A gente ter essa consciência de classe. Entender que... Meu anjo, tudo bem que você pode ter mais privilégio do que majoritariamente pessoas pretas do meu convívio, mas mesmo assim eu continuo sendo pobre. Entender que a curva do S é exatamente isso. Eu tô num momento que mulheres pretas suaram muito para que hoje eu pudesse sonhar, além de só trabalhar, entendeu? Minhas antepassadas tomando chicotada, depois a minha avó tendo que deixar, nem pensando em estudar, porque tinha que trabalhar para se alimentar, a minha mãe tendo que deixar de estudar para trabalhar e só conseguindo terminar a faculdade depois de muito tempo. E a única coisa que minha mãe sempre virou para mim, eu quero só que vocês possam estudar e assim escolher, ter opções, sabe? Escolher o que fazer. Mesmo assim, eu trabalhava para ter as minhas coisinhas, sabe? Além do básico que minha mãe podia me dar. E agora eu sinto que a minha missão é fazer com que minha filha possa só sonhar. E a partir daí, fazer com que meus bisnetos sonhem eternamente e que a gente tire as nossas mulheres pretas desse fardo de ter que agradar a sociedade e depois
se agradar. Porque eu me recordo que um dos maiores motivos de eu entrar na arquitetura, um tempo atrás, eu cursei arquitetura, fiz uns 7 períodos. Nossa, na UF. quase terminou. E aí me deu esse despertar, vou explicar o porquê. E a partir desse momento foi que eu pensei assim, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? Começou a me dar uns questionamentos, sabe? E esse questionamento veio de eu começar a perceber que eu estava na arquitetura para ascender socialmente. Eu já não tinha uma autoestima como mulher preta e, portanto, eu não me via cantora. Eu ligava a televisão, as cantoras não apareciam comigo. Uhum. E depois disso, eu comecei a pensar, eu sou uma mulher preta que falo francês e por isso as pessoas me olham diferente. Quando eu entrei na arquitetura, as pessoas me olhavam mais diferente ainda por estar num curso elitizado e numa faculdade federal. E isso mexia comigo, sabe? Quando você passa de um lugar que você não é olhada para um lugar que olha essa menina. E eu percebi que eu estava ali por isso. Aí eu pensei, o que realmente eu quero? Porque eu estava na sala de aula escrevendo música. Falei, gente, não é isso aqui que eu quero e eu não posso continuar isso aqui, sabe? Eu não posso... Eu lembro que a minha mãe... O sonho da minha mãe era fazer administração, mas ela entrou em direito para que ela pudesse ter uma profissão que ela usasse sua mente, sabe? E... ou seja, ela não estava fazendo também justamente o que ela queria. Ela queria um poder econômico maior para somar na educação das filhas dela. E mesmo assim, vou te falar... E mesmo assim é duro. Lá em casa, somos 3 mulheres pretas e cada uma tem 2 empregos, paralelo ao que quer, sabe? Então, eu pensei assim, gente, tá na hora da gente sonhar. Tá na hora de eu, como mulher preta, sabe? Me permitir sonhar. Essa relação, né, que por vir de onde a gente veio, né, periferia, pessoas pobres, família preta, tem essa relação com o dinheiro. Então, assim, as coisas vão melhorar quando aparecer dinheiro, porque é claro. Quando aparecer dinheiro. Lá em casa, meus pais trabalhavam, era para sobreviver. Então, raramente sobrava momentos de lazer. Vou comprar essa bobeirinha aqui. Então, você estava só sobrevivendo. Sobrevivendo. E aí, o que passava pra gente? Olha, não quero que vocês passem pelo mesmo. Que trabalhe assim, mas que trabalhe com algo que goste e que sobre dinheiro pra você aproveitar. Porque, né? E você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Meus pais sempre fizeram questão de me mostrar uma outra perspectiva do que eles tiveram. Sabe? De vida. Então, meus pais juntavam de R$1 em R$1 na garrafa para que a gente pudesse, no final do ano, fazer uma viagem por um lugar legal e que eu tivesse memórias, sabe? Para cultivar e que eu pudesse ver que... É muito o que a Emicida fala, sabe? Quando você dá um copo sujo pra uma pessoa que tá com sede, ela vai falar, nossa, água. Mas quando você dá um copo de água limpa e um copo de água suja, ela vai ter esse poder de escolha. Então, ela vai ter uma perspectiva, vai ter, sabe? Perfeito. Então, é muito isso. Eu acredito muito nisso. A lei da atração também me ajudou muito nisso. Como mulher preta, eu consegui me visualizar tendo grandes coisas, conquistando grandes coisas. Eu só fico pensando que em alguns momentos isso demora pra vir, né? Demora muito. Essa noção de que você merece mais e que você pode fazer mais. Então... Como eu falei, lá em casa tinha muito isso, mas meu pai sempre falou, não, vai correr atrás do seu e tal. E aí a gente vem com essas ideias do que vai ser fácil, né? Quando você fala que, vou me enfiar na arquitetura, porque é essa profissão que é respeitada, a galera fala que vai dar dinheiro, advocacia e o que for, engenharia. Então, sobra pouco tempo pra sonhar. Exato. Né? Quando eu te perguntei um pouco sobre isso... Quando eu te perguntei sobre isso era justamente porque... Cara, vem de uma família preta, minha mãe trabalhando pra caramba. E o sonhar é como se eu fosse egoísta. Vou me dar o luxo de ser artista, que não é uma coisa fácil pra quem tá onde eu tô. Então, em algum momento, isso caiu mal pra você? Tipo, tem uma família aqui que tá contando comigo. Muito, assim, quando eu virei pra minha família... Eu fui a primeira da minha família a entrar numa faculdade federal, né? Então, foi um chororô quando todo mundo viu que eu passei no Enem. Primeiro eu fui pra UERJ, depois eu passei pra UF, sabe? Aí a galera chorando. E depois eu cursei, todo mundo viu o perrengue. Eu ia pra faculdade de bike todos os dias. Faça chuva, faça sol, porque o dinheiro de transporte dava muito caro no fim do mês. Você passa, né? Mas pra se manter também é um perrengue, ninguém fala sobre isso. Pipoca, eu fazia pipoca, levava um saco de pipoca nas costas e pedalando, indo pra UF. Vendia na faculdade? Vendia R$1, pipoca da Crica, gente.
É famosa a minha pipoca. Eu também vendia, quando Minha teve um pipoca momento da temperada. faculdade. Que era assim, não tem dinheiro pra ir, sabe? Passei, tá lindo. Olha, minha filha tá na Universidade Exato. Federal. Eu não tinha dinheiro pra chegar lá, porque é integral, então você não pode trabalhar, porque eles botam assim também, né? A aula de 2 às 10. Então você fica o dia inteiro lá, não tem dinheiro pra chegar, não tem O que dinheiro salva pra o comer. bandejão. O bandejão salva, mas às vezes também era Às sucateado. vezes é. Então, assim, teve um momento que eu falei, cara, vou dar um jeito aqui. Aí comecei a vender coisa na faculdade também. Vender pipoca, Aí você vendia pipoca. vendia pipoca. Botei grandão lá, pipoca da E Crica. como era essa situação aí? Tipo, tô aqui na faculdade de arquitetura e tô vendendo pipoca pra conseguir fazer a faculdade. Era assim, tinha que acordar mais cedo que todo mundo. E faculdade de arquitetura é uma faculdade que exige uma carga horária, tanto dentro da faculdade quanto fora. Porque você tem que fazer maquete, fazer planta. Uma galera que faz, por exemplo, direito, pode sentar numa praia, ler um livro, escrever. A gente tinha que fazer maquete, né? De casa colando, isso, pô. E ter que conciliar tudo isso, com ter que acordar cedo fazendo pipoca, depois levar pra faculdade de bike. E o professor... Aí eu às vezes acabava chegando atrasado um pouco, né? E acabava prejudicando, perdia parte da aula. Mas eu tinha que ter um dinheiro pra, sabe, ter minhas paradas paralelo. Pra, às vezes, dias de chuva, eu ter um dinheiro pra ir. E é foda que, assim, em certo momento você tá trabalhando pra conseguir estudar e aí você mata a aula pra conseguir depois, no outro dia, ir pra aula. É uma... E quando você não mata a aula pra assistir outra. Entendeu? É uma situação, assim, Professores, desculpa. que quem só chega lá e tá, tipo, passou, né, fez cursinho, chega e tá tudo muito confortável. Exato. Então, até essa coisa de, pô, não, vou estudar, vou fazer aqui, pegar esse curso que vai me dar um retorno, mas ninguém fala quão árduo pode ser também esse processo. E uma coisa, assim, que eu percebi, quando isso aqui tá, a cabeça, a sua saúde mental está ruim, todo o resto vai ficar. E uma das coisas que me motivou a sair disso foi eu querer ter uma saúde mental melhor. Sabe? E foi através de fazer algo que lutar por algo que eu amo. Se for pra lutar, pra estar vendendo pipoca na faculdade, correndo, passando perrengue, por que eu não posso fazer o mesmo sacrifício por algo que eu acredito e quero viver pelo resto da vida, sabe? E reação da família, né? A reação da família, eu sempre fui assim, a minha família sempre me teve como... A Crica é assim, gente. Doidinha. A Crica é assim. Então, foi meio que no início se chocaram, mas a minha família sempre foi disso. Olha, tá, você sabe que esse caminho que você tá escolhendo vai ser meio... bem mais pesado. Sei, então é isso, então vai. Mas teve incentivo. Teve. Minha mãe sempre me incentivou, sempre, assim. Pra tudo. Ela sempre mostrou o que ela acredita, mas sempre deu voz, sabe? Perfeito. Eu acho que é por isso que é muito importante essa coisa da família. Eu me sinto muito privilegiada por isso. Por ter tido uma base familiar. Muito. É incrível. Poucas pessoas têm a oportunidade, ainda mais pessoas negras, que geralmente vêm de famílias muito perturbadas e tal. Muitos deles não foram criados pelo pai. Eu fui criado pelo meu pai até uma certa idade, mas fui, sabe? Pude aprender muita coisa. E tinha muito afeto? Muita coisa, assim. Meu pai me também ensinou muda a andar tanto, de né? bike, me levava pra andar de bicicleta. Presente. Sim, eu errava, ele sentava do meu lado e falava. Eu acho que, nossa, isso pra mim é um privilégio, você não tem noção. Da onde eu venho, da convivência que eu tenho com os meus amigos, sabe? Eu me sinto bem privilegiada por isso. E o tanto que eu recebi de apoio e recebo da minha família, eu tento passar para os meus amigos, sabe? Que também têm o mesmo sonho que eu. E muitos deles falam, Crica, eu me sinto muito abraçado. O meu sonho se sente muito abraçado por você. E eu falo que isso, de tanto eu receber da minha família, acaba florescendo. Você dá aquilo que você recebe, Eu recebi, né? então não tem... E a gente oferece o que o nosso peito tá cheio, né? Então, passa pra frente, perfeito. Mas então, eu ia perguntar se na área que você tá hoje, né, fazendo música, compondo e tal, você quer viver só disso um dia, ainda não chegou esse momento, mas vai chegar, porque você é foda. Mas o que tem te movido atualmente? Pra não desistir, pra continuar fazendo mesmo com tanta dificuldade? O que tem me movido, assim, quando eu entro no estúdio e vejo que a parada sai realmente de dentro de uma forma que é mais forte que eu, aquilo ali me move, que eu falo, eu gostei tanto de fazer isso aqui, e se eu fizer isso aqui para a vida inteira e ainda conseguir uma renda muito maneira com isso, ao ponto de levantar várias paradas que eu acredito, isso me move. Saber que eu posso realizar todos os outros sonhos que eu tenho, viajar o mundo, com uma parada que sai de dentro de mim, sabe? Viver do meu propósito, de fato.
Você já fez alguns shows que tinha ali muita criança, muita gente da periferia. Já. Como é pra você chegar nesse lugar, assim, e você é o ponto de atenção, sabe? Daquele ambiente, daquele evento. E tem pretinhas, pretinhos brilhando os olhos, né? Assim como era você há um tempo atrás, que jogou ouvindo samba e tal. Como é essa sensação de, cara, em algum momento eu vou ser a referência dessas pessoas? Eu me sinto numa responsabilidade, vou te falar. Né? Eu não me isento dessa responsabilidade. Eu tenho até partes dos meus shows, assim, shows específicos moldados para esse público. E eu me sinto muito honrada da vida me proporcionar isso, sabe? De eu ter tido toda essa base que eu tive ao ponto de eu poder me sentir apta a inspirar uma criança, sabe? Uhum. Então, é muito legal ver isso, porque eu brilhava o olho. Eu me recordo de brilhar o olho, assim, para mulheres pretas que eu via passar muito estilosa. E hoje em dia eu vejo o mesmo olhar para mim. Pra você, aham. É muito legal. É muito gratificante. E o que você diria, assim, tendo a oportunidade de conversar com uma dessas pretinhas, desses pretinhos, que tem o mesmo sonho que você tem, que tá vindo do mesmo lugar que você veio, mas, assim, tem esse perrengue, né? É falta de incentivo, essa baixa autoestima de não conseguir se imaginar, assim como você passou por essa situação. O que você diria para dar uma diferença, fazer uma diferença na vida deles e tentar mudar esse pensamento? Legal, você tem um sonho. Agora põe a mão na massa. Sonho no travesseiro. Persistir na sua mente é meta. Então traça, passa. Se preciso, volte mais casas. Se sentir, solte umas lágrimas. Desde que você volte no ringue mais forte. E na volta tu chegue com a taça. Perfeito. É isso. É de quem? É minha, sabe? Sua. Ai, eu escrevi pra eu não desistir. Que foda. Gostei muito. Parabéns, nega. Olha, quero te agradecer pela participação. Você é incrível. Eu que sou muito, também, sério. As duas, então. E é isso, eu te vejo demais ocupando esses espaços e sendo essa referência que a gente ainda carece, né? Por mais que estejam aparecendo muitas pessoas aí na cena, a gente precisa de cada vez mais. Nunca é demais, sabe? Então, cada cantinho. Chega lá em São Gonçalo, no Niterói, cada cantinho assim, pra eu estar falando dessas coisas pra você hoje, eu tive que me descobrir muito como artista e muito como pessoa. E ainda estou nessa jornada. Eu entrei numa jornada de solitude há um tempo atrás, que foi a minha própria arte que me botou nisso, e a minha própria arte me motivou a sair das coisas que eu estava fazendo, arquitetura, e a ingressar mesmo no que eu acredito. E é muito desse lance da parada vir de dentro mesmo, sabe? Então... Uhum. Acreditar. É acreditar. É saber que a gente tem que também olhar para dentro de si antes de olhar para todo mundo. Isso é muito importante. Senão a gente não vai conseguir realizar o nosso propósito aqui na Terra, sabe? Então é isso, gente. Fiquei muito feliz que vocês agora puderam conhecer um pouquinho da Krika. Com certeza vai ter um outro papo, porque a sua história tem muita coisa por aí. Tem muita coisa que a gente quer saber. Sim. E assim, acho que serve muito, muito, muito de inspiração. Eu acho que isso é perfeito pra gente falar pra quem tá querendo seguir aí o mesmo sonho. Obrigada por aceitar. Eu que agradeço, me senti muita vontade. Foi maravilhoso bater esse papo com você. Muita vontade mesmo. Meu primeiro podcast, tá, Gabi? Aí, tá vendo? Pode assinar aí, meu primeiro podcast. Obrigada. E eu me senti muita vontade, gente. Muito, muito incrível dividir tudo que tem aqui dentro do meu coraçãozinho com vocês. É isso que eu tô priorizando no momento. Perfeito. Dividir o que vem daqui de dentro. É isso, gente. Obrigada por terem assistido e tchau, tchau.